Olá, queridos amigos. É com imensa satisfação que mais uma vez aqui estou para a gente dar sequência, a mais esse estudo, onde a gente vai nos colocar em pensamento, em reflexão. E hoje nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Mas como sempre, como é de nosso costume, essa vai ser a primeira parábola, de 2021. E assim está sendo de uma grande satisfação para mim, dar sequência a essa nova jornada desse novo ano. E vamos, como sempre, fazer a leitura preparatória. E essa leitura está contida no livro Caminho, Verdade e Vida. E ela é a 76 edificações. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus está em Mateus 5:14. O Evangelho será repleto de amorosos convites para os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem essa grande imperatividade da iluminação própria. Em favor da harmonia na obra de realização, aos esmagadores percentagens de aprendizes, antes de tudo, permanecem atentos à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da iluminação se esconde muitas vezes no obstáculos de perplexidades e sombras do caminho. O mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre as montanhas, onde nunca se ocultam. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida e indispensável para que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta. E se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz, em sublime rastilho, por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Então, meus caros amigos, eu faço o convite que convidemos o nosso mentor, convidemos a falange benfeitora do Jesus, convidemos o próprio Cristo para estar conosco nesse momento, acalmando nossos corações e pensamentos, pedindo para Ele que nesse momento se faça presente para que Ele próprio nos ajude, nos conduza, porque Ele disse que onde um ou mais estivessem falando, pregando o seu Evangelho, ali Ele estaria. Então, com essa afirmativa do Cristo, rogamos, Senhor, seja conosco essa noite, que sua falange benfeitora seja conosco. Obrigada por essa oportunidade, que assim seja. Então, caríssimos amigos, como eu disse, hoje a gente vai falar sobre a parábola das 10 virgens. E essa parábola, ela está contida em Mateus 25, de 1 a 13. Ela é um pouco maior do que da última vez a que eu fiz, Então, para a gente poder dar sequência, para a gente poder entender um pouco mais, para a gente poder falar, eu vou ler a parábola, está na Bíblia, eu vou ler da Bíblia mesmo, porque para mim vai ficar um pouco mais fácil, até mesmo de entendimento. Mas elas também, gente, se vocês quiserem para poder acompanhar, tem também alguns PDFs na internet, tá? Fica mais fácil também. Eu vou acompanhar, vou fazer a leitura aqui
para ficar mais fácil. Como eu disse, está em Mateus 25, de 1 a 13. O sermão profético das 10 virgens. Aliás, perdão. O sermão profético, a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante à das 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando do esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós? Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo, que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa, gente, na hora que eu fiz essa primeira leitura, eu já fiz essa leitura um bom tempo atrás, né? Então, é uma leitura, assim, que quando você lê a princípio, quando você não entende o espírito da letra, você fica um pouco confuso. Você fala assim, mas Jesus falando de, né, bodas, de núpcias, de noivo, é um pouco complicado. Então, assim, a primeira observância que nós podemos fazer dessa parábola é que ela é completamente simbólica. E eu fiz o meu estudo baseado, né, nas parábolas terapêuticas do Alírio. E também assisti alguns vídeos, né? Porque eu faço isso, eu estudo, eu faço as minhas observações e vejo o que algumas outras pessoas muito mais conhecedoras, né? Algumas pessoas que já estão muito mais engajadas há muito tempo no movimento espírita, que tem muito mais conhecimento, o que elas trazem de enriquecedor, até mesmo de algo que eu não consegui perceber ou que eu não consegui acompanhar da parábola, para a gente poder enriquecer até mesmo essa parábola, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, que essa parábola, algumas pessoas falaram que tem um engajamento, né? Tem alguma coisa a ver com a transição planetária. Algumas pessoas colocaram essa parábola das 10 virgens como essa parte da transição planetária que está acontecendo agora. O Alírio também fala, quando ele faz a sua palestra, quando ele faz o seu estudo no YouTube, né? No formato que a gente faz assim, que a gente faz aqui agora pelo YouTube. Mas ele fala de uma forma bem, ele diz, né, desse passagem, a gente vai passar isso lá mais na frente, não vou dar spoiler. Então, assim, ele fala isso um pouco mais na frente, mas ele fala isso de uma forma, assim, bem amena. Ele não coloca isso como se essa parábola fosse algo realmente referente à transição planetária. Mas eu achei muito interessante isso, né? Achei muito interessante. Então, assim, a princípio a gente já tem que pensar nisso, né? Que estamos falando de algo completamente simbólico. Porque Jesus, pelo fato de ser um ser pleno de espiritualidade, pleno em sua totalidade, um ser que veio aqui nos direcionar, nos encaminhar para a luz, nos levar para um momento completamente, nos tirar, vamos assim, os véus que nos cobriam a cegueira da ignorância e nos conduzir para lugares melhores, eu não creio que Jesus estava querendo nos levar para falar de noite de núpcias, não. Então, Jesus estava nos convidando a um chamamento. Como eu sempre falo em todas as parábolas, porque isso me toca de uma forma muito grande, hoje, em 2021,
20 e 21, nós estamos falando de uma parábola que aconteceu há quantos mil anos atrás, e essa parábola é um tocante gigante, porque ela nos convida a essa reflexão. Então, quando ele começa, é muito profundo esse convite que Jesus faz. Então, assim, já entrando para a gente começar a dar sequência nisso, quem são essas virgens? Vamos começar a falar por partes. Vamos começar a dizer quem são esses personagens, né? Vamos colocar quem são os personagens dessa parábola. Vamos dizer, os personagens das parábolas são as virgens prudentes, as virgens loucas e o esposo, não é isso? São esses três, na sua totalidade. São 10 virgens. Vamos colocar por esse número, onde 5 são prudentes, não é isso? Deixa eu só dar uma conferida aqui para que não faça. 5 delas são prudentes, eram prudentes, e 5 são loucas. Essa informação está contida no segundo versículo. É isso mesmo, está contida no segundo versículo. Então, ali ele nos convida à reflexão de que essas virgens, tanto as prudentes como as loucas, são as pessoas que aqui estão encarnadas hoje, aqui na Terra. E que essas pessoas, as prudentes, né? Ele nos convida a refletir como as pessoas que estão buscando, as virgens são as pessoas que estão buscando desenvolver o reino de Deus dentro de si. Então, como assim? Por que a prudência? Né? Como assim desenvolver o reino de Deus dentro de si? Se conhecer pela verdade maior, regida pela lei universal do amor, espiritualizando e buscando se transformar em pessoas melhores. Então, ou seja, seriam as virgens prudentes. Porque as virgens prudentes, vocês viram que elas foram cautelosas, né? Foram virgens cautelosas. Você vê no decorrer da parábola que elas pensaram antes de agir. E que todas as ações que elas tiveram, a gente vai falar de ação por ação para ficar mais fácil o entendimento, até mesmo para quando a gente fizer essa comparação da parábola, a gente trazer essa parábola para a nossa realidade, a gente conseguir fazer esse paralelo e fazer um entendimento de forma um pouco mais completa. Então, essas virgens prudentes somos, vamos colocar assim, vamos nos enriquecer um pouco mais, né? Vamos nos colocar no patamar que somos nós? Vamos dizer que nós estamos tentando, né, ser as virgens prudentes? Vamos dizer que nós estamos tentando ser essas virgens prudentes? Estamos buscando ser pessoas melhores? Estamos buscando ser pessoas transformando? Estamos buscando ser pessoas melhores? Tentando nos engajar na lei universal do amor? Vamos dizer isso? Vamos tentar, né? E quem são as virgens loucas? As virgens loucas são aquelas pessoas que vivem uma vida materialista e egoísta. Né? São aquelas pessoas que apenas cultuam o prazer da carne a qualquer custo. Apenas facilidades que os prazeres da carne nos traz, totalmente distanciada das questões espirituais. Então, essas são as virgens loucas. Uma coisa que me chamou a atenção foi bem depois que eu tinha feito o estudo, quando eu estava refletindo antes de fazer a gravar o vídeo, né? Foi o seguinte, que quando a parábola foi feita, como Jesus, ele já é um ser que ele sabia exatamente o que ia acontecer exatamente agora, né? Ele em seu perfeito conhecimento de nós, ele disse o seguinte, que são exatamente 5 virgens, né, para cada lado. Então, assim, será que então as virgens loucas e as virgens prudentes, ou seja, as pessoas prudentes que estão tentando buscar elevação espiritual e as pessoas que estão completamente desmaterializadas, que estão buscando apenas as facilidades que esse mundo físico traz, que são buscando só os prazeres da carne, será que estão completamente equilibradas? Então, ou seja, então estamos realmente nesse processo de transição? Será que não é bacana a gente pensar nisso? Porque antes poderíamos ser que esse número de virgens loucas, né? De pessoas desequilibradas, de pessoas completamente necessitadas dos prazeres corpóreos, né? Volto a repetir essa frase do Chico que me impacta muito.
as paixões inferiores, né? Será que essa quantidade de pessoas que tinham esse pensamento estão se igualando, ou seja, está diminuindo para que essa balança fique de forma mais equalitária? Será que isso está acontecendo? Porque se for, está ficando muito bom, né? Porque antes a gente poderia dizer que poderia não ser assim, digamos, né? Não é isso que o Alírio traz. O Alírio traz que a quantidade de pessoas, como as virgens loucas, são muito maiores. Essa parte dessa equalidade é um pensamento da Wellita, gente, tá? Esse é um pensamento meu, é um pensamento individual meu, como eu disse. Eu pensei isso depois que eu fiz o estudo, porque a parte de metade, né? 5 e 5. Aí eu pensei assim, poxa, é a gente querer o melhor mediante a situação que a gente tem, né? É a gente olhar o copo sempre meio cheio do que o copo meio vazio. É uma esperança de que realmente nós estamos caminhando para o caminho certo, fazendo a coisa certa, buscando algo que não seja tão ruim para as nossas vidas futuras. Esse é um pensamento meu, né? Dando continuidade, então, esposo. Quem é o esposo? Porque elas estavam ansiosas, né? Tanto as loucas como as prudentes, elas estavam ansiosas esperando o esposo. Quem é o esposo? Esse esposo é o Cristo. É o Cristo manifesto tanto na sua essência divina, que é o Cristo que vive dentro de nós, tanto o Cristo em sua essência como ser crístico mesmo. O Cristo tanto manifesta quanto o Cristo em sua essência divina, aquele Cristo que vive dentro de nós. E a lâmpada que eu fiquei assim mais, que eu fiquei assim, foi muito bacana, né? Foi muito interessante. A lâmpada aqui tem a representação das virtudes essenciais. Porque assim, observação, eu estava assistindo até uma palestra de um cara que eu tô gostando muito de assistir, é um conhecedor, é o senhor Jorge Elahar Canto. E ele estava falando sobre as parábolas de Cristo, estava assistindo uma palestra dele sobre as parábolas de Cristo, e ele fala sobre azeite, né? Ele fala sobre o azeite, estava falando sobre a parábola do bom samaritano. E ele fala que a representação da parábola do bom samaritano. E ele diz exatamente isso, que o azeite, né? Qual é a representação figurativa do azeite e do vinho? E ele fala que o azeite representa realmente a luz. E aqui realmente o Alírio também coloca, né? Pois naquela época, né? As lâmpadas, né? As luzes, eu não falo lâmpada naquela lâmpada, né, gente, que a gente tem. Eram aqueles, eu acho que castiçais, aquelas lamparinas, né? Que antes não tinham lâmpadas, né? Aquelas lamparinas eram acesas com azeite. E, então, valemos lembrar que as loucas levaram, só observação para a gente pensar nisso um pouco mais lá na frente, porque isso vai entrar em questão para a gente poder entender essa parábola. As loucas levaram suas lâmpadas sem azeite, né? Realmente são loucas, né? Vamos tornar mais clara essa parábola tão rica de ensinamentos. Então, nesse ponto, Jesus nos traz algo muito importante a ser tratado. Então, se nós estamos falando de luz, então qual é o significado desse combustível? Nós estamos falando de luz, pois aqui estamos dizendo que esse combustível era para acender as lâmpadas e as virgens loucas, bem loucas mesmo, não levaram. Qual o significado? Então, ali ele nos traz o significado, assim. Eu vou ter que ler porque realmente, gente, é perfeito isso. Aí ele nos traz o seguinte. É a forma muito clara e muito leve que os esforços continuados, a paciência, a perseverança para fazer brilhar a luz interior. E aí, assim, como eu tinha dito do Jorge Elahá, né? E ele diz isso mesmo, porque nessa parábola do bom samaritano, o Jorge Elahá, ele afirma isso, né? Que às vezes a gente coloca desculpismos, né? A gente coloca desculpismos para a gente poder não fazer algo, né? Para a gente não se colocar como agentes de transformação em nossas vidas, ou até mesmo ajudar como agente de transformação na vida do próximo. Então, assim,
Às vezes nós nos sabotamos para não acender a nossa luz, né? Às vezes nós nos colocamos como coitados ou como vítimas de alguns agentes de formas externas. E ele fala de uma forma muito bonita, que ele fala que a pior queda é quando nós nos permitimos sermos derrubados por um agente externo, que poderia ser um ser físico, um amigo, um parente, ou um ser espiritual, um obsessor, um irmão menos evoluído. E aquele ser, independente de sua forma física, nos faz cair. E essa queda faz com que a gente saia do nosso centro de equilíbrio. E ele fala que essa é a pior queda, porque depois que a gente levanta, a gente tem noção de quanto foi a altura que a gente caiu. Então, isso foi muito eu desisto. Isso me fez muito refletir sobre essa afirmativa, tanto do Alírio quanto do Jorge Elahá. Porque os dois, assim, tanto o vídeo de um quanto o estudo que eu fiz do outro, me fez exatamente me levar a esse ponto que aqui estou hoje. Então, assim, hoje nós podemos dizer o seguinte, que pela doutrina em que vivemos e pelos ensinamentos que o Cristo nos trouxe, nós somos completamente agraciados pelos ensinamentos maravilhosos que nos foi deixados. Dando sequência, então vamos lá. Então, Alírio ele nos convida para mais uma afirmação. Isso está contido no livro dele, a seguinte afirmativa, que essa lâmpada, né, essa luz, esse combustível que gera todo esse... Não, aliás, esse combustível que gera toda essa luz, ela também é geradora da autoiluminação, da autotransformação. E essa geração de autotransformação, autoiluminação, gera também algo muito grande que é um autodomínio. Então, ou seja, quando essas virgens se propuseram sair em uma caminhada, quando essas virgens se colocaram no processo de caminhada sem esse combustível, elas ficaram assim, completamente desoladas, porque como é que você simplesmente se propõe a fazer um trajeto, que você se propõe a fazer uma caminhada, e simplesmente você quer fazer uma viagem, vamos trazer para a nossa realidade, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos fazer uma viagem, só que uma viagem para um caminho um pouco ermo, onde não tem posto de gasolina. E você diz o seguinte, eu vou fazer essa caminhada, mas eu não vou colocar gasolina no meu carro. Eu vou aonde der. Se a gasolina do meu carro me der para eu chegar até o destino, eu vou chegar até o destino. Se não der para eu chegar até o destino, que seja. É a mesma coisa. Ou seja, elas se colocaram numa situação onde elas não se colocaram como algoz, elas não se colocaram como responsáveis da vida delas. Elas não se colocaram como ao contrário das outras, elas se colocaram realmente como loucas, elas não foram prudentes. Então, assim, o que a gente pode falar com essas duas assertivas, tanto do Jorge Elahá, né, quanto do Alírio? Por isso que eu disse que o Alírio ele traz a afirmativa de que a maioria de nós, não essa parte equalitária, de que 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas, né? Ele diz que a maioria de nós vivem de forma como as virgens loucas, que nós vivemos exatamente dessa forma. A gente se torna literalmente vivendo de forma a não buscar os prazeres, a buscar prazeres corporais, a buscar menos ainda as nossas edificações espirituais. Nós vivemos essa vida como se essa vida fosse simplesmente recheada de prazeres mundanos. Então, isso faz com que nós queremos resultados,
nós queremos resultados e a gente não quer esforço algum. Nós queremos, às vezes, algum reconhecimento, mas a gente não quer ter esforço, né? Nós queremos galgar resultados, nós queremos, vamos colocar assim, nós queremos chegar ao pódio, mas a gente não quer correr a maratona. A gente quer chegar lá, ó, aqui, ó, me dá medalha. Mas é de quê? De terceiro? Não, quero de primeiro. Ah, mas você correu a maratona? Não, mas eu quero. Então, isso é o que a gente está querendo hoje em dia. É um perfil do comportamento de pessoas que têm um perfil comparados na parábola como das virgens loucas. Então, o que é que a gente pode trazer como um parâmetro de informação? Kardec, sua benfeitoria na espiritual, traz a seguinte reflexão. E mais uma vez eu vou ter que trazer a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, que eu também trouxe ela na minha parábola anterior, que é a seguinte. Poderia sempre o homem, só uma informação que eu não trouxe na outra que eu vou colocar nessa, é o capítulo 7 da perfeição moral, tá? Essa pergunta 909 está no capítulo 7 da perfeição moral, e o título é Paixões. E a pergunta 909, que eu trouxe na outra, e ela é pertinentíssima para esse estudo dessa noite. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os espíritos categoricamente respondem: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes faltam é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Então, o que a gente pode entender mais uma vez sobre a mesma pergunta dentro de dois contextos assim diferentes? Que o esforço que nós vamos fazer para a gente se desprender desse estado mental de virgens loucas, né, que nós estamos falando, referente a essa parábola. É um esforço tão insignificante, mas o resultado vai ser um resultado tão satisfatório que o esforço vai ser muito insignificante. Na hora, nós podemos julgar como algo completamente dispendioso, cansativo, exaustivo, mas o resultado para aquilo ali vai ser imensamente satisfatório. E depois, um pouco mais depois, ou até mesmo durante aquele processo, a gente vai parar, pensar e refletir que aquele esforço vai ser insignificante, ou foi insignificante, porque basta um momento de pensar e não agir de forma a esmo, não agir de forma inconsequente, não agir de forma a não pesar nas nossas ações e pensar de que tudo que fazemos gera uma consequência. Se queremos chegar ao pódio de alguma disputa, ou se queremos levar os louros de alguma vitória, nós temos que passar pelo processo de fazer a competição, de fazer a caminhada, de fazer a maratona, de fazer o campeonato, enfim, para que nós consigamos chegar ao resultado, né? Que é chegar lá, nós temos que passar pelo processo. O processo vai gerar um resultado, mas antes a gente tem que passar por isso. E aí, para a gente poder, vamos dizer assim, firmar e concretizar essa ideia das virgens loucas, os espíritos, eles nos trazem uma nova resposta. Kardec, ele tinha uma forma de pensar exatamente assim, o raciocínio de Kardec sempre foi muito perfeito. Então, Kardec, ele tinha uma forma de pensar assim que sempre me deixou muito encantada. Por quê? Ele nunca deixou ponta solta. Todas as perguntas que ele fez aos espíritos, às vezes a gente sempre pensou, mas por que essa pergunta? Mas a pergunta anterior não é igual a essa. Mas ele sempre quis deixar o seguinte, para que no nosso entendimento não houvesse dúvida. Aí, na pergunta 911, ele faz a seguinte: não haverá paixões tão vivas, nós perguntamos, se poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações, é 909. Aí, na 911, Kardec pergunta: não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Olha que pergunta que Kardec fez, né? Porque o Kardec perguntou assim: poxa, mas
Às vezes não tem. O homem pode ser fraco, gente. Porque ó, não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Para que sabiamente os espíritos respondem. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só lhe está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Ou seja, vamos trazer para o nosso linguajar, porque Kardec era muito culto, né, gente? Falava de forma bonita, né? Muito culto. Vamos trazer para o nosso português aqui, ou seja, muitas vezes a gente teve preguiça, né? A gente só falava, sentava, cruzava os braços e dizia assim, amanhã eu faço, quem sabe? Mas depois, quem sabe amanhã, né? Amanhã. É igual aquelas vendas que vem de fiado, né? Amanhã. Então, assim, falando sério. Então, muitas vezes, nós até queremos, mas só da língua para fora. Porque todas as vezes que o mestre fez um chamamento, ele não disse que a reforma começa daqui para cá. Ele disse que começa daqui para cá. Ele não nos convidou a começar o processo de fora para dentro. Ele começou, aliás, de dentro para fora. Ele começou a fazer o processo de reforma íntima de fora para dentro. Ele diz que tudo começa no processo de que quando eu começo a mudar, quando eu começo a me edificar, quando eu começo a olhar, quando eu começo a querer, eu começo a me transformar. E isso vai gerando algo ao meu redor. Porque não é assim, gente, nós não emitimos, nós não irradiamos, nós não conseguimos transformar o ambiente ao nosso redor. Não é assim que acontece? Então, tudo isso não é a gente não irradia de fora. Não, a gente irradia o que tem aqui dentro. A gente irradia o que está aqui dentro guardado. Vamos à sequência. Com esses dois chamamentos perfeitos, essas duas perguntas nos fazem refletir. Claro. Jesus nos mostra nessa parábola que existem dois tipos de pessoas, né? Como eu disse, lá atrás, ele já sabia o que nós seríamos hoje, né? Que existem as prudentes, são aquelas pessoas que buscam elevar a sua consciência para uma autoiluminação. E aí, os outros dois tipos, eu peguei e dividi como imprevidentes e desprevenidas. Né? Aí, as imprevidentes, né? Imprevidentes são as pessoas descuidadas, como na parábola, esqueceram o azeite. E podemos exemplificar a desprevenidas que, ao invés de comprarem antes o azeite, foram depois comprar. Ou seja, não foram prevenidas. Por quê? Poxa, uma observação assim tão... esqueceram de comprar o azeite? Como assim? Mas vamos voltar na parábola para a gente entender essa parte. Se nós estamos falando que elas estavam completamente... Vamos falar um contexto dentro da parábola para a gente entender esse parágrafo que eu acabei de falar. Se nós estávamos falando que elas estavam completamente ansiosas pela noite de núpcias dela, que elas estavam completamente afoitas para a chegada do esposo. Como uma pessoa que está completamente afoito para a chegada do esposo e precisa da lâmpada, precisa do combustível para iluminar a lâmpada. E elas esquecem o combustível que é tão necessário para elas iluminarem, acenderem a lâmpada. E elas são imprevidentes e desprevenidas. Como isso é capaz de acontecer? Então, assim, nós estamos dizendo que a oportunidade que elas tinham, porque o que acontece? Elas, por serem, aí assim, a gente vai ter que juntar as duas, né? Eu só ramifiquei para poder a nível de entendimento, né? Mas assim, elas foram imprevidentes e desprevenidas, né? Tipo assim, elas acabaram errando duas vezes, né? Então, assim,
elas perderam a oportunidade, porque depois elas não conseguiram aproveitar aquele momento que elas tanto ansiavam por ele. Então, as outras não, as outras foram prudentes. Então, se nós com essa afirmação, a gente pode dizer o seguinte, que, gente, quando nós nos colocamos nesse processo de sermos responsáveis por tudo que nós fazemos, quando nós nos colocamos assim, porque quando você se coloca, quando você se colocar? É quando você se propõe a não ser mais. Quando você não se. Quando você não é mais. Não é vítima a palavra, mas quando você não se coloca mais como consequência de algo que aconteceu. Porque quando você se coloca como responsável, porque só vamos dizer assim, dentro desse contexto, que elas poderiam se culpar entre si. Né? Elas poderiam, mas eu deixei para você comprar, mas você poderia ter comprado e você não comprou. Mas você poderia, porque elas tiveram a capacidade de, quando chegou próximo do momento de meia-noite, elas pediram as outras, as prudentes, para dividir o óleo com elas, né? Elas pediram para dividir o óleo. Então, assim, o que nós podemos dizer com essa observação? Que Jesus, em sua totalidade de perfeição, ele não deixou um ponto solto aqui na Terra, em sua passagem. Todos os momentos do Mestre, todos os passos que ele teve, ele foi simplesmente perfeito em tudo. Ele foi simplesmente um exemplo vivo. Ele é realmente o nosso guia e modelo. Porque tudo que o Mestre fez em sua totalidade foi exemplificação. Né? A gente pode olhar em todas as passagens, em todas as diretrizes religiosas, em todos os dogmas religiosos, em todo momento que alguém, em qualquer crença religiosa, falar do Cristo, vai falar sobre a mesma coisa, a sua perfeição moral. Então, se ele colocou isso, e hoje, assim, eu falo que é uma oportunidade, por isso que eu sou muito grata de estar fazendo isso, e eu fico até um pouco com medo, porque quanto mais você conhece, você é mais cobrado, né? Brincadeiras à parte. Então, assim, nós somos chamados a isso. Então, que nós tentamos ser mais prudentes do que loucos, né? Então, quando ele fala isso, a gente já vai começar a entrar numa outra parte, que é a parte, eu acho que é a mais importante dessa parábola. E ele diz o seguinte, né? E tardando o esposo, tosquenejaram. E tosquenejaram significa cochilar. Todas elas cochilaram e adormeceram. E o que nós podemos entender quando todas elas tosquenejaram? Porque elas tosquenejaram, elas adormeceram. Gente, nós estamos falando do processo de reencarnar. Esse podemos entender como simbolizando o processo de reencarnar do corpo físico, em que permanecemos adormecidos parcialmente. O entendimento da nossa origem, o entendimento do objetivo pelo qual estamos reencarnando aqui na Terra. Fato-se que constitui uma provação. Ficamos de forma semiconscientes, né? Porque não é assim, a gente não vê nessas essas obras mediúnicas, a gente não vê, né? Pelo nosso querido Chico, essas obras maravilhosas dele, eu até tô olhando para um ali, os mensageiros. Então, assim, a gente não vê onde ele faz uma forma, relatos e relatos de como é que funciona. A gente não fala de como acontece no nosso lar. Eu tô terminando, aliás, aquela da Ivone Pereira do Amaral, Memórias de uma Suicida. E ela lá também relata como é que é no plano espiritual, né? Como é que é o processo do desencarnar e o processo do reencarnar. Então, assim, parcialmente a gente não fica adormecido para que todo aquele processo do reencarnar, aquele processo de vinculação com o novo corpo,
Nós não estamos aqui para falar desse processo do reencarnar. Nós estamos aqui para falar do processo do adormecer do corpo físico, que todas as virgens, no caso, nós todos, né? Porque nós estamos falando aqui que as virgens são a humanidade, então todas nós passamos por esse processo, todos nós, né? Então, esse processo de semiconsciência foi quando elas adormeceram, para que, quando acordar, e aí eu fui no livro dos Espíritos para também facilitar, agora para poder entender tudo é o livro dos Espíritos, tá, gente? Por isso que, na dúvida para eu entender qualquer coisa de qualquer pessoa, de qualquer parábola, de qualquer palestra, de qualquer coisa, eu vou lá no livro dos Espíritos para fixar, porque o livro dos Espíritos eu acho que é mais certo, é mais concreto. Aí o que eu fui pesquisar lá? A pergunta 132 é a seguinte: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem: Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Gente, a levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. Gente, então, eu vou falar de novo do Jorge Lahar. E ele fez uma palestra que ele fala das nossas 4 gratidões. E ele fala que nós temos que ser, de todas as gratidões que nós temos que ter, tem umas 4 gratidões, né? A primeira gratidão é a Deus, a segunda gratidão é a nossa mãe, a terceira gratidão é o nosso pai e a quarta gratidão que nós temos que ter é o nosso mentor espiritual. Eu não vou falar das outras 3, eu só vou falar da nossa primeira gratidão, que é a Deus. E quando ele fala da nossa gratidão a Deus, eu vou falar dessa palestra porque essa palestra vem dessa oportunidade que Deus nos dá de reencarnar. Porque o reencarnar, meus amigos, é uma oportunidade que nós temos de evoluir, né? É uma oportunidade que nós temos de reparar todo o mal feito, é uma oportunidade que nós temos de ir de erros, de quedas, de falhas, de muitos equívocos, muitas perdas, e a gente ir em busca de um processo de reparação, um processo de perdão, um processo de elevação moral e um processo de elevação espiritual. Por isso que quando ele fala da nossa gratidão a Deus, eu achei muito interessante, muito pertinente eu trazer. E assim, eu até convido vocês a assistirem essa palestra também, porque essa palestra é do Jorge Lahar Canto, são as 4 gratidões. É muito interessante porque ela é uma abertura dos nossos olhos com relação a esse momento que estamos passando, mas também é a essa experiência que nós temos que ter de sermos gratos, até mesmo por aquilo que não entendemos por que está acontecendo, que chamamos às vezes de expiação, que às vezes não temos o entendimento real do que está acontecendo conosco, né? Porém, nós somos poucos. Muitas pessoas se perguntam por que necessitamos, né, de reencarnar. Nós estamos falando de reencarnação. Por quê? Porque assim, se nós temos a oportunidade de estarmos no plano espiritual, porque assim, no plano espiritual, pelo que a gente vê na filosofia, né, a gente vê nessas obras mediúnicas, onde a gente pode, assim, literalmente averiguar a veracidade dos fatos, como a do Chico, da Ivone Pereira do Amaral, que são pessoas, assim, a idoneidade dessas obras, né? Nós podemos identificar o quê? E também na codificação também há relatos, né, de como é que está dividido o plano espiritual. Nós temos o plano espiritual onde ele está dividido de que forma? Tem
os espíritos mais hipertenidos no mal, que estão lá mais enraizados, né, no centro da Terra, que são aqueles espíritos que estão mais difíceis de avançar um pouco mais para o bem, que estão mais enraizados realmente no mal. Tem aqueles espíritos que estão medianamente maus, né? Transitoriamente, vamos colocar o termo transitoriamente maus, que é aqueles espíritos que estão no umbral, e nós temos também aqueles espíritos que estão menos ainda no mal, que estão mais voltados para o bem, que são aqueles espíritos que estão em processo de ir mais para as colônias. Então, se nós estamos lá, por que lá mesmo a gente não fica? Aí, é uma pergunta muito bacana, muito interessante. Então, irmãos, por que lá no plano espiritual a gente fica nessa divisão? Porque nós somos atraídos ao que a gente emana. Não é assim, não é de dentro para fora? A gente não irradia aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é. Então lá não tem como ter mascaramento, a gente não consegue ter máscaras. Então se eu sou má, eu vou ficar perto de quem é má. Se eu sou mais ou menos má, eu vou ficar perto de quem é mais ou menos má. Mas se eu sou boa, eu vou ficar perto de quem realmente é bom. Só que você ser bom perto de quem realmente é bom, você ser caridoso perto de quem é caridoso é muito fácil. Por isso que há necessidade da reencarnação. Porque quando você vem para o plano físico, a gente tem a oportunidade de conviver com espíritos completamente diferentes da gente. Eu achei muito bom que em um momento, eu não me lembro qual foi, eu estava conversando com um conhecido e ele disse assim, que aqui na Terra nós temos espíritos muito exóticos. Mas não é exóticos não é ser diferente, não é exóticos de não é ser algo bom. É exótico porque tem espírito de tudo quanto é classe e de tudo quanto é jeito. Aí ele falou assim, para não dizer que tem espírito muito ruim, né? Ele fala assim, que tem espírito muito exótico. Então, realmente, aqui nós temos espíritos muito diferentes. Então, com essa gama e essa mescla de espíritos aqui encarnados, ao mesmo tempo, e nós temos a oportunidade de ficar perto desses espíritos, de conviver, e até mesmo pela misericórdia divina, de conviver diariamente com esses espíritos, o nosso processo evolutivo é mais rápido. Por que é mais rápido? Porque nós estamos em processo de aprendizado. E o aprendizado só se faz mais aperfeiçoado e mais constante quando ele se faz em prática. Porque a teoria é uma coisa, né? Lá no plano espiritual, a gente aprende na teoria. Mas quando a gente incorpora, né? Quando a gente encarna, aí sim, todo o processo de aprendizado lá, a gente traz para aqui e realmente a gente aprende, né? Porque a gente está colocando em prática aquilo que a gente se comprometeu a aprender lá. Então, assim, cadê? Então, voltando, né, ao raciocínio, quando vivemos, né, com pessoas que pensam de forma semelhante, né, voltando a falar, né, então por isso é necessária a reencarnação, como eu disse, né. Então, a gente vai voltar a esse processo, mas antes disso eu só queria colocar uma observação sobre a misericórdia mais uma vez de Deus. Então, quando, gente, a gente tem a oportunidade de encontrar, de vivenciar, até mesmo dentro da nossa casa, até mesmo dentro da nossa casa espírita, até mesmo dentro do nosso trabalho, a gente tem a oportunidade, por Deus, de ter aquelas pessoas que nós julgamos ser pessoas difíceis, que a gente não se afaste delas, né? Porque, por que não afastar? Porque aquelas pessoas, elas não estão na nossa vida à toa. Aquelas pessoas, elas estão fazendo parte do nosso processo de aprendizado. Nós estamos ajudando aquela pessoa e aquela pessoa está nos ajudando em dobro. Porque não é assim que acontece o processo de amadurecimento, o processo de aprendizado, o processo de crescimento, ele não vem de dentro daqui da gente para fora? Não é? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, que nós tenhamos a tolerância de entender o que aquele irmão ou o que aquela irmã
com tanta dificuldade, vamos colocar o termo dificuldade, então, o que aquela pessoa pode nos trazer de aprendizado, né? Então, que a gente não corte o vínculo, que a gente tente lidar com as melhores possibilidades. Então, vamos voltar porque ainda falta um pedaço do texto. Então, mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem comprai-os, e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fecharam a porta. E depois chegaram também as outras virgens, e dizendo: Senhor, abre a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Então, gente, o que a gente pode... Algumas pessoas, né, encontram no mestre como realmente modelo e guia, outras não conseguem olhar para Jesus e encontrar como Jesus o modelo e guia. Então, essa comunhão que nós podemos entender, essa comunhão que nós podemos olhar, essa comunhão que nós podemos olhar, por quê? Muitas pessoas deixam para poder fazer a reparação dos erros. As prudentes, elas estavam ali, esperando aquele momento. Como assim as prudentes? Porque não é assim que acontece. As prudentes estavam ali esperando o momento. Por que são as prudentes? Não eram, lá no começo a gente não falou, que eram aquelas pessoas que estavam buscando edificação moral e espiritual. Estavam buscando a lei universal de amor como hábito próprio, diário. Estavam buscando o melhoramento moral e espiritual. Então, ou seja, eram pessoas que mesmo estavam buscando a verdadeira busca da edificação, estavam esperando o esposo. Nós estamos dizendo aqui nessa parábola que o esposo é Jesus. Então as loucas, elas atentaram para o óleo, era quase meia-noite. Então, ou seja, são aquelas pessoas que simplesmente só lembraram do azeite, tipo, 10 para meia-noite. E aí já era tarde. Por que já era tarde? Porque já deu o horário, já estava tudo acabando. E aí são aquelas pessoas, gente, que se arrependem muito tarde. E aí acabam levando a sua reencarnação, né? Tipo assim, acabam perdendo aquela reencarnação, né? Acabam deixando para corrigir determinadas falhas nos fins, né? No fim da sua vida. E aí acaba postergando corrigir determinados atos falhos na próxima reencarnação. Né? Porque, como eu venho deixando aqui claro em todas as parábolas, e os colegas também vêm deixando em todas as suas parábolas, nós sempre falamos a mesma linguagem em parábolas diferentes. O amor de Jesus e a misericórdia de Deus. Então, assim, podemos perceber que as virgens loucas, no momento que voltam e batem na porta, desesperadas, dizendo: Senhor, aí, em verdade, vos digo, né, que não os conheço. Não é isso que eles falam? Em mais uma análise, né, de mais uma passagem, podemos dizer que as virgens loucas e prudentes foram egoístas? Porque não emprestaram azeite? Não. Porque, gente, não tem como a gente pegar a nossa luz e dar para o outro. Eu não posso ser agente de transformação, sei lá, do meu marido. Eu não posso ser agente... Eu não posso dar minha luz... Aliás, perdão. Eu não posso dar minha luz para o meu marido. Eu posso ajudá-lo no processo. Como? O que as virgens prudentes fizeram? Vai lá e compra. Foi isso que elas fizeram. E as orientavam, mas eu não posso dar eu não posso pegar o meu óleo e dividir ao meio, porque senão eu vou ficar sem luz e você também. Então, assim, nós podemos direcionar, nós podemos ajudar, nós podemos fazer uma prece, mas a gente não pode pegar o fardo de uma pessoa, jogar nas costas e carregar. Isso aí a gente não pode.
A gente pode ser alguém auxiliar o outro que está em queda. Nós podemos ser alguém a direcionar, ó, procura ajuda, vai lá, se está precisando de ajuda, procura ajuda. Tá precisando sim, procura, vai lá, faz isso sim. Tá, não, vamos sim. Mas você não pode pegar o fardo, a dor do outro e carregar. Sabe por que que não pode? Porque isso é responsabilidade individual. Aqui, claro que não estamos só aqui, meus amigos, falando da evolução pessoal. É um processo individual e transferível. Podemos até convidar os outros, direcionar, dar um norte, porém não podemos fazer o trabalho que cabe ao outro fazer. As virgens prudentes direcionaram para que as virgens loucas fizessem as suas obrigações. Porém, que elas não fossem pregas desprevenidas. Apressadamente foram comprar o azeite, aqui representando as pessoas que buscam seu arrependimento tardio. Vigiai, pois, porque esse mal acontece sempre com a humanidade, né? Então, assim, por que vigiai, pois? Porque nós sempre fazemos isso. A gente sempre diz uma palavra e depois a gente se arrepende. A gente sempre faz alguma coisa e depois se arrepende. Então, que nós sejamos um pouco mais prudentes, que nós sejamos um pouco mais conscientes de que essas palavras realmente, esses atos realmente, podem ser atos parecidos ou semelhantes. E pode ser que nós sejamos pegos de surpresa. E esse pegar de surpresa pode ser tarde demais, porque a gente não sabe a hora da chegada do nosso esposo. Aqui representado, muito bem representado por Jesus. Vamos chegando já ao final, eu vou ler o último pedaço, que é a parte mais importante. Essa já é uma passagem dentro da parábola, mas é um pouco fora da parábola, porque é uma passagem muito forte, que diz o seguinte: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, nesses minutos finais que eu tenho da parábola, eu vou falar sobre isso. Gente, é de fundamental importância, assim, a nossa vigilância constante. É de fundamental importância que sejamos contínuos, sabe? Que nós sejamos assim. Por mais que nós tenhamos quedas, que nós tenhamos as dificuldades, que nós tenhamos aquelas dificuldades que só a gente sabe qual é, né? Às vezes é uma dificuldade que só a gente no nosso íntimo carrega, né? A gente sabe onde o nosso calo aperta. Então, mas que a busca pelo bem, a busca pelo bom e a busca pelo belo não seja algo de uma semana apenas, ou de um dia ou de uma vez na semana, que seja constante. Sabe por quê, meus amigos? A gente não sabe quando é chegada a hora da chegada do nosso esposo. E quando ele fala da chegada do nosso esposo, é a hora do nosso retorno ao plano espiritual. A gente não sabe quando a gente vai lá para o plano espiritual prestar conta de todos os nossos atos aqui. A gente não sabe quando a gente vai chegar lá e vai dizer tudo, vai passar aquela tela lá na nossa frente e a gente vai olhar para tudo aquilo ali e dizer assim, e aí? Aí vão chegar para mim e vai perguntar, e aí, Wellington? O que você fez das oportunidades que foi te dada? Então, amigos, assim, esse é um convite, quer dizer, mais um convite. Mais um convite que Deus, na sua magnífica perfeição de amor e de justiça, nos oportunizou, trazendo essa perfeição que foi nos oportunizando trazer Jesus para nossas vidas. E Jesus, em sua perfeição moral, nos trouxe as parábolas. Então, amigos, eu ainda, se deixasse, eu ainda falaria mais e mais e mais, porque foi muito gostoso falar sobre essa parábola, como foi gostoso falar sobre elas e todas as outras, né? Mas me esgota um tempo, eu já estou até passando do meu tempo ali. Então é isso, amigos. Jesus vai chegar até nós, e isso significa que vamos desencarnar e nos perguntar:
Que fizemos do bem que prometemos a realizar no limite das nossas forças? Que essa pergunta fique como a primeira pergunta desse ano que se inicia. E eu desejo a nós todos um ano de muitas felicidades. Que a bênção de Deus se faça presente na vida de cada um. E que para encerrar eu vou fazer uma prece para que todos nós continuemos com essa sensação de paz e de amor que o amado Mestre nos deixou na noite de hoje. Senhor Jesus, agradecidos e felicitados, amado Mestre, com a noite de hoje. Ficamos, Senhor, com essa sensação de alegria. Essa sensação benfazeja em nossos corações. Jesus, espiritualidade amiga que nos circundou e nos direcionou. Rogo humildemente que se faça presente em nossas vidas, no decorrer dos nossos dias, direcionando as nossas ações e pensamentos. Seja conosco, hoje e sempre, que assim seja. É isso, amados amigos. Um beijo no coração. Feliz ano novo pra gente, né? E até a próxima. Tchauzinho.